segunda-feira, dia 5 de março, Páscoa. 5 de abril. 5 de abril, gente, eu tô viajando aqui no tempo. Tá? Já vou fazer um meme já. Ai, meu Deus. Dia de Páscoa, Natália, feliz Páscoa para Natália. quem nos acompanha. Primeiro dia das oitavas, né? De Páscoa. Deixa eu mandar uns convitinhos aqui. Vamos mandando alguns convites. Vocês que já estão chegando, já sejam muito bem-vindos. Aí, ó. Eu não sei o que é, gente. Eu já desativei todos os montes de notificações. Mas aí eu não sei o que é, que ainda tá chegando notificação. Já fui lá nas configurações, tudo. Enfim. Rezar para não chegar nenhuma notificação durante. Mas se chegar também não tem problema, né? A gente vai. Como já chegou em outras, então vai. Não vai. Olha, vai boa noite, diferente. Adriana, Suelen. Boa noite, gente. Tá todo mundo ouvindo bem, pessoal? Eu que tô falando baixo. Então. Estão ouvindo bem? Já vão falando aí se tá ouvindo bem. A gente já vai fazer olha, casal. A gente já vai fazer a nossa oração inicial. Enquanto isso, o pessoal vai chegando também. Porque hoje o assunto tem bastante coisa pra gente comentar, bastante coisa pra gente choramingar, bastante coisa pra partilhar e pra pensarmos juntos, né? Algumas dicas, o que fazer. Vocês também podem interagir com a gente. De preferência interajam, comentem, né? Podem falar da experiência de vocês também. Sim. O tema de hoje é um tema gostoso para se tratar e ao mesmo tempo inusitado, né? Nós vamos rezar e a gente começa a comentar, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Ó, a primeira pergunta, as crianças já dormiram? Gente, assim, ó, hoje a live é segunda-feira, entendeu? As crianças nem dormiram à tarde, então não dorme, né? Não dorme à tarde, já vão dormir cedo. Essas crianças entraram pro quarto 8 horas, rezando, depois até 15 minutos atrás, tá todo mundo gritando lá dentro do quarto, eles estão lá dentro. Eu acho que agora, como silenciou, eles já dormiram. 7h40 a gente foi com eles pro quarto, já tinham jantado, escovado os dentes, a Terezinha tive que dar uma lavadinha nela, ela fez um servicinho hoje de noite. E só que assim, até pouquinho tempo, 15 minutos, igual a Giovana falou, todo mundo acordado e gritando e falando alto, querendo chamar a atenção, né? Eu tive que ir lá e dar uma chamada, de vez em quando acontece, a gente tem que dar uma chamadinha, sim. né? De vez em quando, tipo, todo dia. Não, pra dormir eu não sei como é que é aí, gente, mas aqui aí pede água, aí um bateu no outro, aí eles estavam muito agitados lá dentro, um fazendo mais bagunça que o outro. Aí eu falei, Paulo, vai lá, porque o trem tá pegando fogo e eles não vão dormir, a gente daqui a pouco começa a live e eles lá gritando. Mas se alguém gritar, a gente sai, vida real acontece, né? A gente tenta não sair, deixar eles lá, né? Isso já faz parte de um exercício que inclusive virou rotina para nós enquanto casal, né? Filho grita, chora, e às vezes só quer que a gente vá lá para ficar com eles um pouquinho. Então a gente já estabeleceu essa rotina, a gente fica com eles um pouquinho antes de dormir, sai do quarto e eles já vão ali se encaminhando, de pouquinho em pouquinho. E nós sofremos muito com isso, muito, 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 atrapalhou muito a gente. Sim. E esse tema de hoje a gente vai poder partilhar um pouco sobre isso. Um pouquinho. O tema de hoje é vida sexual do casal e filhos, como conciliar. Né? Muita gente pensa assim, nossa, vocês têm 3 filhos, quanto mais filho, mais a dúvida surge, né? Nossa, vocês têm 3 filhos, sei quantos filhos, como é que consegue namorar? Tem tempo pra namorar? Tem ânimo pra namorar? Às vezes tempo até tem, né? Ai, obrigada. Adoro, olha, minhas amigas. É uma música aqui, né? Minhas amigas são as que mais me elogiam. Muito obrigada, gente. Obrigada. Mas assim, então é isso, né? O pessoal fica na dúvida, como que vocês fazem? Gente, pra tudo se dá um jeito, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Ah lá, aqui ainda não dormiram, ó. Hábitos, realmente. Criar hábito, gente, é primeiro pros pais. Porque aqui os dois sem hábito, né? Os dois dá desordem. Aí tem que colocar ordem nas crianças, então... E bom que os filhos vão também ajudando a gente a se ordenar. Cria essa necessidade, né? Sim. Enquanto não era casal, estava de boa, né? Aquela coisa toda. Mas os filhos chegam, aí a questão muda. Nós fizemos um vídeo nesse final de semana, foi até inusitado, né? A gente não é muito criativo, Nós assim, não aquela somos coisa comediantes, toda, né? isso que ele quer dizer, entendeu? Mas foi bem legal. A gente
fingiu que estava na sala, se preparando para um namoro, e de repente, tchá, as crianças lá na cama, né? Na vida real não acontece daquele jeito, né? Mas a ideia é justamente mostrar que o casal está animado, está com tudo ali para ter uma boa relação, e de repente surge um choro, surge um grito de alguém, de uma criança chamando. Conversava com a Giovana, né? Quantas e quantas vezes, hoje nem tanto, mas quantas vezes a gente estava tendo um momento amoroso, gostoso, mas a cabeça ficava assim, meu Deus, e se alguém chegar agora, alguém que eu digo assim, um dos filhos, né? Uhum. E abrir a porta de repente. Eu acho que muitos casais acabam passando por isso também, né? De ter esse medo da criança chegar lá, acordar e pegar o casal no flagra. Mas são coisas que a gente precisa aprender a lidar. Graças a Deus nós não passamos por isso, até porque a gente toma alguns cuidados, né? O quarto fica fechado, as crianças têm o quarto deles e tudo mais. A gente vai comentar sobre isso. Então são coisas que vão aí ajudando o casal a ir mantendo uma rotina e não se distanciar. Essas coisas elas acontecem principalmente com casais que têm filhos pequenos. Inclusive, depois que a gente escolheu o tema, eu nem comentei com o Paulo. Aí eu fui divulgando, a gente foi falando do tema, e depois eu pensei, gente, mas quem tem filhos crescidos, até queria que alguém participasse, né? Alguém que tem filho crescido participasse para dar umas dicas, porque nós não chegamos nessa fase ainda. Mas eu fico imaginando, quem já tem os filhos crescidos, né? Que já tem os seus horários, eu acho que é diferente essa questão pro casal. Para nós que temos filhos pequenos, é complicado, porque tem eles demandam muito da gente, igual a gente acabou de comentar aqui no começo. Quer que dorme junto, quer que conta história, quer que canta, quer água. Então, eles demandam muita atenção e isso é um desgaste, assim, um cansaço verdadeiramente. Um cansaço físico, porque, por exemplo, igual a gente trabalha o dia inteiro. Aí, se você senta na cama para rezar com eles, senta para ler uma história. Aí, aqui em casa, a cama, não sei se vocês, né, quem já viu, é um tablado. Aí a gente não senta, a gente já encosta. Aí a gente já encosta numa almofada. Quando você vê, dormiu junto com as crianças. Então, quer dizer, aquela coisa que ia ter uma relação, ia ter, né, aquele encontro do casal, aqui em casa várias vezes. Durante o dia, né, a gente fala muito de conquista diária, temos vários vídeos sobre isso. Então, às vezes é aquele dia que parece que vai dar certo, entendeu? Nossa, o Paulo chegou bem, eu tô bem, ó, vai ser hoje. Aí, igualzinho a história do Shrek, né? E o que vamos fazer agora? Dorme, né? Porque a gente entra na rotina do sono das crianças, entendeu? Então, assim, quando a gente vê, poxa vida, acabou a noite, né? Passou a noite, a gente dorme junto. Então, assim, eu tenho o meu hábito, não sei, agora eu esqueci. Rotina. Eu, por exemplo, se eu não tomo um café entre as 5 e 6 da tarde, né? Cara, a chance de eu dormir é muito maior. Né? Então, essa é a primeira coisa. Eu estabeleci isso pra mim. Eu vi que deu certo, eu tomo um café. Pra mim, funciona. Outra coisa que aqui em casa a gente faz muito pra não dormir junto com as crianças, né? Já entrando nas dicas que tá lá no final, mas já vou falar a dica agora. Por exemplo, ele tem mais pulso firme com as crianças. As crianças dão mais moral pra ele do que pra mim. Né? Tipo, ele fala, as crianças obedecem. Então, tem dia que eu sei que se eu ficar, eu vou dormir. Então, eu falo assim, Paulo, se a gente quer ter alguma coisa agora à noite, então você fica com as crianças, porque se eu ficar, eu vou dormir. Aí então ele fica. E tem dia que é a mesma coisa, ele tá muito cansado, ele fala assim, não, Gil, fica com as crianças, eu vou tomar um banho, aí a gente fica. Então assim, já é a primeira dica, né? Sabe que vai dormir, não fica com as crianças no quarto, porque aí acabou a noite mesmo e pronto, né? E existem algumas questões que a gente precisa avaliar, por exemplo, qual que é o impacto dos filhos na vida sexual do casal? Vamos pensar aqui no casal que acabou de ganhar uma criança, a mulher está recém-parida, está amamentando, então tem uma série de coisas acontecendo. O mundo da mulher mudou. Já tinha mudado lá quando ela engravidou, e agora com o nascimento da criança, deu um up de mudança maior ainda. Porque não só a criança agora está no ventre dela e as mudanças corporais estão acontecendo. Existe um turbilhão de coisas hormonais ali no corpo dela. E assim, é natural, é importante a gente saber disso, os homens de modo especial, é natural que a libido da mulher, se não desaparece, cai, mas cai muito mesmo. E é natural isso. Por quê? A atenção dela está toda voltada para aquele bebê. O corpo dela, olha só como a questão da biologia, a criação de Deus, né? O corpo dela
pensa uma única coisa: eu preciso alimentar esta vida que eu gerei. Então, nesse sentido, a prioridade da mulher jamais vai ser fazer sexo. Não porque ela não gosta do marido, é porque o mundo dela naquele momento mudou. Hoje a gente ainda recebeu uma pergunta nos stories, na caixinha, e por favor respondam as perguntas da caixinha, obrigada. E aí alguém colocou, ela falou assim: nossa, tô grávida, tô em débito com o marido, eu não tenho libido zero. E assim, aí foi até eu que respondi essa pergunta. Falei assim, realmente é difícil porque tem situações que são hormonais. Não é uma decisão da vontade, é o corpo dela, é o biológico. Então assim, ela tem que fazer um esforço ainda muito maior para ter uma relação com o marido. Então o marido tem que compreender, né, que não vai ter, talvez não tenha a mesma frequência, se é uma mulher que não tem tanto desejo sexual na gravidez, então vai diminuir consequentemente, até por conta do avanço da gravidez também, né, não é a mesma coisa. E ela, né, por outro lado, tem que fazer esse esforço. E ainda tem que fazer esse esforço e, assim, não fazer com que seja uma mera obrigação, um cumprimento de tabela, como a gente falou na live sobre débito conjugal. Né? Ela tem que verdadeiramente querer se abrir àquilo que o marido tem para oferecer. E ele tem que oferecer, né? Ele tem que cuidar dela, ele tem que transformar aquela relação em algo que ela deseje e seja realmente bom para os dois, né? E se a gente parar para analisar também sobre outro aspecto, né? A importância do marido em ajudar no cuidado. Veja, ela passou por uma série de mudanças hormonais, um filho está ali no colo dela, amamentando, tem todo um cuidado. Se o marido não se envolve, se é aquele cara que tipo assim, nasceu, eu vou dormir, dorme a noite inteira. Tem um negócio que acontece com muitas mulheres, que é assim, ó, cresce a admiração pelo marido que ajuda ela. Com certeza. Isso é algo que aumenta o amor do casal. O cara tá lá, ela... Tem coisa, eu conversava ontem com um amigo, né? Existem coisas que o homem não vai conseguir fazer. Por exemplo, amamentar. Deus não deu isso para nós. Então, o bebê acordou de madrugada. Ela vai ter que levantar, porque só ela pode fazer isso. Mas o homem, ele pode ajudar ela também a fazer a criança voltar a dormir, rotar. Quantas vezes aqui nós fizemos dessa maneira, né? Enquanto ela amamentava, depois eu colocava a criança no peito, a Marinê, José e a Terezinha foi assim também, para que pudessem arrotar. Isso faz bem e a mulher ela se sente, de certo modo, assim, até agradecida, porque ela se sente cuidada. Sim, é um cuidado. Então são pequenas coisas que de pouco em pouco aumentam a admiração da esposa pelo esposo, aumentam o amor do casal, o comprometimento do casal. Já é diferente, por exemplo, quando o cara chega e dorme a noite inteira e ela tem que levantar para trocar o bebê, dar de mamar, dar banho, cuidar enfim, da criança, sabe? Tudo, cuidar da casa, cuidar dos outros filhos. Ela já passa o dia inteiro fazendo isso. E aí o cara, sabe? Então são coisas que prejudicam o casal. Ela nem vai querer. Aí que ela não vai se abrir de pirraça, porque nós mulheres somos assim. Pirraça, ela não vai. Ela vai se negar de propósito, porque ela quer se vingar daquele marido. Que é da mulher. Dependendo do temperamento, a mulher é a Eva, né? A Eva, ela grita aqui dentro. Outra coisa que a gente até anotou sobre as coisas que dificultam a questão do casal, né? O filho que dorme no quarto com os pais. Polêmica, porque tem gente que é adepto a essas formas de convivência, de educação, né? Às vezes o bebezinho que dorme na mesma cama, né? De um modo geral, aqui em casa nós adotamos o berço, né? Bem tradicionalzão, assim, ao lado da cama, porque facilita, né? Para os primeiros cuidados e até seguro por o bebê ser recém-nascido, ser novo. Tem estudos mesmo que mostram que é importante o bebezinho novo dormir no quarto com os pais. Porém, o que acontece? Esse período que ele dorme no berço, no quarto, prejudica o casal. Porque também não é recomendado, né? Isso eu já ouvi da boca de psicóloga, que não é recomendado que o casal tenha relação sexual no quarto com o bebê no berço. Porque eu não sei vocês, a live é verdadeira, a gente não mente aqui, né? Ó, a gente não mente aqui. Por exemplo, principalmente o primeiro filho, que a gente não sabe de nada da vida, né? Perdido. A gente pensava, tá dormindo, né? Tá dormindo, então, ó, vamos aproveitar e ter uma coisa ali rapidão, né? E aí depois a gente descobriu que não era bom também, mesmo a criança dormindo. Falei, meu Deus, nós estamos fazendo... Já rezei pra Nossa Senhora pra não deixar a menina traumatizada. Porque
porque a gente fica desesperado, né? E não é a mesma coisa, né, gente? O bebezinho tá dormindo, sei qualquer coisa, o bebê respira mais forte, você já, meu Deus, vai acordar, né? Então você já fica com aquela tensão. Então não é a mesma, é um período, né? A gente sabe que é um período, mas que realmente prejudica a relação do casal. Não, sem falar que assim, o casal não se expressa. A verdade é essa, né? Como o Giovanni falou, não sei como é com os outros casais, mas não adianta a gente achar que naquele pico do prazer e o casal ali se expressando livremente. Não tem isso. A criança está ali do lado, entendeu? Aí você fica se segurando, se contendo, aquela coisa toda. Ah, mas alguém pode falar assim, ó, mas não precisa fazer no quarto. É verdade, não precisa fazer no quarto. Só que o quarto do casal não é só para sexo, entende? Apesar do tema da live ser relação sexual e os filhos, né? Como que a gente concilia essas questões, como a gente trabalha isso. Mas o quarto não é só para isso. Uma criança que dorme com o casal no quarto, e aqui, deixar bem claro também, a gente não está fazendo nenhuma crítica para quem faz isso. Quem faz e dá certo, tudo bem. Cada um se adequa ali à sua rotina. Mas a experiência nossa e de muitos casais que a gente conversa diz justamente o contrário. Que a intimidade do casal fica prejudicada. Sobretudo quando a criança começa a ficar um pouco maior. Sim. E o diálogo. Não, pode falar. Não, eu que já então. A questão do diálogo muda. Porque, veja, uma coisa, como a gente conversava agora há pouco, né? É você estar na sala com seu esposo, com a TV ligada, por exemplo, e conversar com alguma filme, coisa. Conversando. Uhum. Quantos e quantos casais, diante da rotina do dia, o cansaço, para quem trabalha fora, vai chegar em casa e às vezes tem uma louça para lavar, tem um quintal para limpar, tem que organizar algumas coisas. Ou seja, você chega, sai de um trabalho e entra em outro trabalho em casa, vai ficar um pouco com os filhos, e o momento de verdade que o casal vai ter para poder conversar, bater um papo, às vezes é lá no quarto. Sim. É lá no quarto do casal. Só que tem que falar baixinho, assim, ó, sussurrando, porque não pode falar, não vai acordar. Fora que às vezes você pode querer ter uma conversa um pouco mais séria com a esposa. Por exemplo, graças a Deus aqui em casa a gente nunca gritou um com o outro. Mas tem casais que acontece. Num temperamento mais forte, ou por um desgosto de alguma coisa, eles se estressam com o outro ali. A criança lá dentro, ela percebe tudo isso. Ela não entende no sentido de compreender racionalmente aquilo que está acontecendo. Mas ela está recebendo, o inconsciente dela está recebendo tudo que está ali. E outra, gente, o quarto do casal é o local da intimidade, entendeu? A gente não sai andando pelado pela casa, mas, poxa, meu quarto tem um banheiro, né? Eu e meu esposo, a gente tá ali, eu tô tomando um banho, eu posso sair, né, com roupa íntima, posso trocar de roupa no meu quarto tranquilamente. Eu sei que quem tá ali é o meu esposo, a gente tá ali. É um momento de intimidade do casal. A gente tem que ver o quarto do casal, a cama do casal. Isso a gente aprendeu bem cedo. Que a cama do casal é sagrada, né? É claro que o bebê tá doente, um dia ou outro precisa deitar e dormir. Aqui em casa várias vezes, criança com febre, criança vomitando. Vai pra cama da mamãe e do papai, né? Ou a gente fica com eles no quarto. Mas assim, são casos excepcionais. Não é uma rotina. Então assim, o problema é que a gente tirou essa sacralidade, essa intimidade que existe no quarto do casal, no leito conjugal, né? É o lugar da intimidade. Não é a mesma coisa de você estar na sala, estar no escritório, na cozinha. Não é a mesma coisa. Mesmo que aconteça uma relação sexual na sala, na cozinha, sei lá na onde. Mas é no quarto que você vai recostar a cabeça no ombro do seu esposo, que o seu esposo vai poder fazer um carinho em você, que vocês vão poder... Não precisa conversar nesse momento, mas é um momento íntimo, é um momento ímpar. E esses acontecimentos, esses momentos acontecem no quarto, né? Todo mundo tem o seu momento de intimidade e é no quarto que esse momento acontece. Cada um sabe disso, né? E para o casal isso é muito importante. E se a criança dorme ali, perde-se essa intimidade que é própria e necessária para o casal, né? A gente já comentou em algumas outras lives como tem casais que não conseguem ficar na frente um do outro, que não trocam de roupa um na frente do outro, né? E com a presença de um filho ali, ainda mais quanto maiorzinho ele tiver, vai ficando pior. Pior fica essa relação do casal, essa intimidade que é necessária. Entendam, eu não preciso ficar pelada na frente do meu marido só pra ter uma relação com ele, né? Olha, eu acabei de falar, eu vou tomar um banho, nós já vamos dormir, tá, sei lá, ou nós já vamos sair. Mas
é uma só carne, não tem problema da gente estar ali naquela intimidade. Mas se tem alguém ali no quarto, aí essa relação fica prejudicada. E outra coisa, só pra não... Eu já vou esquecer. Eu vi esses dias uma especialista em criança, pediatra, falando de como é importante os filhos terem seus próprios quartos, né? Porque, e a rotina do sono, que não é bem o assunto aqui de hoje, mas a rotina do sono, ter o seu próprio quarto, isso dá autonomia para a criança, dá um lugar de pertença para a criança, aquele é o meu quarto, aquelas são as minhas coisas. Então ele tem um lugarzinho que é dele guardar as coisinhas dele, é a intimidade dele também. E de pouco a pouco você já começa a educar ele a cuidar do que é dele. Sim, é o meu quarto, então eu tenho que arrumar a minha cama, eu tenho que guardar os meus sapatos. Ah, Giovana, mas eu tenho meu bebezinho de 1 aninho, ele não sabe fazer tudo isso. Mas ele vai ter o travesseirinho dele, ele vai ter a fraldinha, o lençolzinho dele, né? Aqui em casa, as crianças têm muito disso. Cada um tem a sua cama e é uma briga, porque querem ficar cada um no seu travesseiro, querem ficar na sua cama. Às vezes eles brincam, pulam na cama um do outro, mas... E só pra provocar. E principalmente pra provocar, porque sabe que um quer ficar na cama do outro, né, sabendo que já tem esse ciúme com o que é deles. Então isso também ajuda a desenvolver a personalidade, a autonomia da criança. Quanto mais ele fica ali no meu quarto, eu tô pagiando ele demais, eu tô limitando ele às possibilidades que ele tem. Né? E sem falar que você começa a ter de volta, né, por assim dizer, a sua intimidade com a sua esposa, não no seu quarto. Ele tem o quarto dele, você tem o seu quarto, e você começa a educar que no quarto do papai e da mamãe, para entrar, precisa, ó, bater na porta. Sim. Ah, Paulo, isso acontece na casa de vocês? Assim, gente, é muito difícil. A gente tá começando agora esse hábito, viu? A gente não mente pra vocês. Não tô mentindo, não. O que a gente partilha nesse canal aqui é a nossa vivência, é aquilo que a gente experimenta também na partilha com outros casais. Então a gente não tá interessado aqui em inventar coisas, né? Criar a ideia do casal perfeito. Olha como ela é bonita. Não. Várias e várias vezes a gente tá no quarto, a criança vai lá e abre a porta. E a gente tá lá no quarto, não tá fazendo nada demais. Mas tá trocando de roupa. Mas tá trocando de roupa, ó. Papai trocando de roupa. Espera lá fora. E aí aquele momento de chamar, aí uma coisa que eu tenho aprendido, né? Você fica ali no mesmo nível de olhar com a criança, aquela coisa toda que psicologia moderna hoje traz, né? Não algo de cima para baixo, dar uma ordem, aquela coisa toda. Ensinar. E tentar criar uma conexão, né? Eu tenho buscado muito isso com meus filhos. De ensinar para eles que não dá para ficar entrando no quarto do papai e da mamãe de qualquer jeito. Tem que bater na porta, né? Lá é o lugar da intimidade do papai e da mamãe. Então são pequenas coisas, volto a dizer sempre isso. Na nossa rotina, gente, na rotina de muitos casais, são pequenas coisas que vão ajudando a melhorar. Que vão ajudando o casal a crescer e aumentar essa intimidade e o respeito dos filhos. Isso mesmo, é verdade. Outra coisa que eu queria falar, esqueci. Ah, lembrei. Pode usar cola. Não, mas não tá aqui. Isso justamente porque não está aqui na cola que meu marido fez, o negócio que eu pensei agora. Mas é que a gente conversou e ele não colocou. A questão da importância também. Tudo isso remete a uma outra situação. Até a gente viu um vídeo esses dias do padre, acho que é Christian Shankar. E falando dessa questão de um grau de importância que a gente tem que colocar na nossa vida. Eu aprendi isso há pouco tempo. A primeira coisa que eu aprendi, primeiro Deus, depois as pessoas, depois as coisas. Então, isso ajuda a vida da dona de casa, por exemplo, né? Vamos fazer essa pergunta pro pessoal? Na ordem, acho que a maioria, você deve saber, certeza. Tenho certeza que vocês sabem disso. Só nós não sabemos muito, nós demoramos um pouco para descobrir isso. Na ordem da família, né? A Giovana bem colocou, né? Primeiro Deus, né? Isso é na vida, né? Na vida, isso. Na vida normal. Mas quando a gente olha para uma família com filhos, né? Normalmente, vou pedir vocês serem sinceros, como nós estamos sendo sinceros com vocês também. Queremos seriedade. Quem que tem mais importância? O marido e a esposa ou os filhos? O que vocês acham? O que vocês vivem aí, hein? Como que é essa realidade na casa de vocês? A criança, os filhos têm a prioridade e na sequência vai o marido? Eu lembro bem quando a Maria Inês nasceu, quando vocês respondem, a gente vai comentando aqui, o médico da Giovana me chamou, né? Olá, Paulo, o negócio é o seguinte, agora que o bebê nasceu, se prepara, porque, ó,
Primeiro vai ser a bebê. Segundo, a bebê. Terceiro, a bebê. Ele falou desse jeito. Uhum. O quarto, aí, a Giovana. Talvez, olha só, talvez, ele me animou bastante. Talvez venha você, em quinto. Ele falou. Entendeu? Eu falei, cara, mas eu compreendi, né? Não tomei aquilo como ofensa, nem nada, nem comecei a criar uma disputa com a minha filha. Não fazia nenhum sentido fazer isso. Mas a gente foi entendendo que na vida real não é assim que funciona. A gente entende. Lá já vem gente respondendo, ó, da sua Marido pergunta. e Marido e esposa. esposa, marido e esposa. Eu sei que tem que ser o marido, mas tenho dado mais atenção pros filhos, carinha. Mas isso é uma tendência da mulher. Uhum. É muito da mulher mesmo. Porque é instinto da mãe, né? O instinto materno. A gente tem que se policiar em relação a isso, né? Olha, já pensei que fosse os filhos quando eu tive meu primeiro filho. Mas a gente tem uma cultura assim, né? De Tanto que... tem que dar muita atenção, os olhos voltados. E o Giovanni me colocou, né? Existe uma questão até instintiva, de certo modo, a gente falando assim. O pessoal tá todo mundo respondendo. É legal, pessoal, show de bola. Ó, o esposo, porém acaba sendo os filhos, pra mim. É interessante porque esse vídeo do padre Christian Shankar, na verdade eu já tinha ouvido falar antes, mas alguém postou no grupo, que a gente tem um grupo de amigos da igreja, e alguém postou e fez uma pergunta assim, vocês concordam com isso? Tipo assim, ele talvez não estava entendendo as palavras que o padre colocou, né? Olha lá, uma luta diária, né? A outra que não é casada, mas já ouvi falar que também é esposo e filhos. E realmente, gente, parece um egoísmo quando a gente fala isso. Mas em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, né, na relação familiar, marido e mulher. Porque o filho é fruto do amor do marido e da mulher. Então, esse filho precisa que o marido e a mulher estejam em harmonia. A família, ela está bem estruturada, ela está bem alicerçada, ela vai bem, ela caminha bem quando o casal está bem. Né? É claro que não é que agora, eu vou idolatrar o meu esposo e não vou dar carinho para os meus filhos, não vou dar... Não, não é. Entendeu? Mas, por exemplo, o simples fato de separar as coisas. Olha, agora o papai e a mamãe precisam, nós vamos dormir. Nós vamos dormir. Mamãe e papai vão para o nosso quarto, vocês vão ficar no quarto de vocês. Amamos vocês, beijinho em todo mundo, mas nós precisamos dormir no nosso quarto, né? Então, assim, são situações que a gente, que mostra que a prioridade, né? Ou seja, a gente tem que cuidar primeiro do nosso esposo, da nossa esposa. É uma luta diária, e eu falo como mulher, porque para a mulher, você vê a maioria da mulherada que respondeu, para as mulheres é que é mais difícil. Porque nós temos essa coisa de mãe, de querer proteger. O materno tá aí presente. Né? Você quer adular, você quer dar carinho, você preocupa tanto com a criança, né? Principalmente quando é bebezinhos mais novinhos, que a gente esquece do marido. E aí é um esforço que a gente tem que fazer em relação a isso. Né? Mas é algo compreensível se a gente olhar um pouquinho mais. Porque, ó, nos primeiros dias de vida, os primeiros meses da criança, ela requer todo o cuidado. Se nós fizermos uma comparação, por exemplo, entre a maternidade humana, né, e a maternidade que acontece, não sei nem se a palavra certa é essa, maternidade, lá do mundo animal, a prole animal, vamos pegar aqui uma coisa que é comum, né, aqui na nossa região. Tem muito boi, tem muito cavalo e tal. Os animais já nascem de pé e já vão começando a aprender a se virar, porque o mundo é selvagem, entende? O ser humano é frágil. Entendeu? Se alguém não cuidar, se alguém não der de comer, se alguém não trocar, a criança precisa de todo cuidado. Sim. Então é compreensível ali um bebezinho que a mulher esteja realmente voltada para ele. Mas isso não pode ser um esquecimento do esposo. Não pode ser um esquecimento e não pode ser uma desculpa também. Né? Porque às vezes a gente usa isso de muleta, né? Não, hoje não posso, né? Não, ele nem tá acordando muito na madrugada. Não, coitadinho, tá não sei o quê. Não, não quero deixar ele sozinho. Tem medo de dormir sozinho. Aqui nós temos um medroso, aqui nós temos cada um de um jeito. Não, ele quer ficar junto. Não, deixa eu ficar aqui com ele. Amanhã ainda mais a gente se chove. Aqui se chover, eu até falo pro Paulo, já vai pro quarto lá com as crianças, porque senão ninguém dorme, porque o José não deixa. Né? Então, assim, nós mulheres, às vezes, a gente usa isso como uma muleta. Nós somos boas nisso quando a gente quer, né? Porque você usa até argumentos, né? Você convence o homem de que precisa dedicar mais atenção ao filho e acaba esquecendo do marido. Agora, uma luz de alerta aqui, pessoal. Ter cuidado com os filhos,
como eu falei, não deve ser um esquecimento do marido. Não deve ser uma coisa que distancia o casal. Muitas vezes é neste momento que acontecem muitos esfriamentos nas relações. Por quê? Às vezes o marido não entende, ou quando entende, a mulher, como o Giovanni bem está colocando, ou se aproveita de uma situação dessa por alguma razão, não estamos aqui para entrar em detalhes de razões de nenhum tipo, mas de pouquinho em pouquinho o casal vai se afastando. E essa história de tipo, não tenho mais tempo pro marido porque eu tenho que me dedicar só para os meus filhos, cara, de pouco em pouco vocês vão perdendo esse contato, essa harmonia. E isso é importante para vocês. Quantos e quantos casais, né? Chega a ponto, a gente já viu história do marido entrar numa disputa com o filho. Um ciúme, não disputa, né? assim, de brigar, um ciúme, né? que... Mas com ciúme, sabe? Quando na verdade deveria existir justamente o quê? Uma compreensão e uma conquista. E a esposa também agir de um modo diferente nesse ponto. A gente sabe, e a gente gosta de deixar isso bem claro sempre, né? Tudo é tempo, tudo é questão de maturidade. Nós falávamos do início do casamento, como que é o início do casamento, e a gente vai amadurecendo hoje. Né? Sim. Ontem numa conversa com um casal de amigos, e eles falaram uma coisa muito legal, né? Então já no terceiro filho também, e comentaram assim, sabe, lá no primeiro filho, o meu marido ficava assim, sabe, me pressionava, me procurava. Tipo no resguardo. Porque assim, o cara tava ali com vontade, né? A libido da mulher diminuiu, mas a dele nem um pouco. O homem não cai em libido, não tem esse negócio. Ó vida. E quando cai é porque tem algum problema, entendeu? Né? Então tem que ficar atento em relação a isso. Com o segundo filho ele já foi um pouco mais maleável, já começou a entender. Com o terceiro filho, ele já entendeu que não adianta forçar a barra. Ele precisa agora esperar um pouco mais, deixar ela se sentir mais confiante e aos poucos ir ganhando o espaço dele. Isso foi algo muito bonito. Não falou com essas palavras exatamente, mas é isso que eles estão vivendo nesse momento. Ele aprendeu que ele precisa agora, de pouquinho em pouquinho, ganhar o espaço dele de novo. Não que a mulher esqueceu ele, é porque nesse primeiro momento ela está se recuperando do parto. Ela está amamentando. A criança está demandando muito dela. Nós, homens, temos que dar um passo de compreensão aí. E isso é algo importante. Isso é algo que tem, como eu falei, né? Isso é algo que, se bem realizado pelo marido, aumenta a admiração da esposa, aumenta o amor do casal. Ela tem ali alguém que cuida dela. Isso é bonito. A gente fala muito de conquista diária, né? Isso favorece a conquista diária. E a mulher aos poucos começa a pensar assim, ó, isso é algo verdadeiro. Já faz tempo que eu e meu esposo não temos uma noite. Eu acho que eu vou me abrir para ele. Com cuidado, né? Tem aquele medo assim de... Sem cobrança, sem pressão, às vezes tem aquele medo, pode ser que vá doer e tal, mas eles conversam, olha, vão com carinho. E ela vai se abrindo e as coisas vão acontecendo por bem do casal. E isso é algo fabuloso se a gente parar para avaliar dentro do aspecto do amor matrimonial, do amor no casal, entende? Assim, na verdade, tudo que a gente está falando aqui agora, resumidamente, é uma coisa que é unânime. A vida sexual do casal muda e muda muito depois dos filhos. Muda mesmo. Né? Não tô aqui para assustar quem não tem filho, tô vendo que tem gente aqui que ainda não tem filho. Mas é para ter pé no chão. Mas é para ter pé no chão, entendeu? Isso. Esses dias a gente também recebeu uma outra resposta, pergunta na caixinha, sei lá, e a pessoa falava isso, acho que estava no terceiro filho, e ela falou assim, sinto que nós perdemos a espontaneidade, a gente não tem mais a mesma espontaneidade. E aí nós sentamos juntos para responder, que vez ou outra a gente faz isso, a gente senta junto para responder. E aí a gente respondeu nesse sentido, né? Em uma parte das respostas. Tem que ter pé no chão e ver a sua realidade, né? Não adianta achar que a sua vida sexual com recém-nascido é igual de recém-casado. Não adianta, né? Então você já vai trabalhando isso na sua mente, que alguma coisa vai mudar. Porém, é aquilo que a gente sempre fala, tem que ter uma atitude também de superar a dificuldade. A gente não pode parar nessa dificuldade, né? A gente não pode estagnar. Ai, nossa, meus filhos demandam muito de mim, não vou ter relação com meu marido. Ou o marido, a mesma coisa. Ai, a gente está exausto e não tem mais nem tempo de cuidar um do outro, não sei das quantas, né?
Comentário legal aqui, ó. A adrenalina é ótima, né? Nunca perder as boas oportunidades. Ah, muito bem, ótima. Por aí, até elegamos uma série de dicas aqui, né? Eu vi isso uma vez num grupo desses que a gente participa aí de Instagram, Facebook, sei lá. E uma mulher, ela colocou justamente isso, que antes ela e o esposo era como se fosse existisse todo um protocolo pro casal ter a relação. Então, imaginemos, né? Ela não deu exemplo, mas eu fiquei imaginando que protocolo seria esse. Tem que, sei lá, tomar um banho, tem que ser de noite, tem que ser não sei o quê, as crianças têm que estar dormindo, nananana. E ela falou assim, que quando eles se libertaram disso e viram que pra eles voltarem a ter uma boa vida sexual, eles tinham que aproveitar as oportunidades, tipo, a criança vai dormir depois do almoço, quem sabe mais rapidinha, né? É assim, gente, às vezes a gente tem que aproveitar a oportunidade, a adrenalina gera também boas oportunidades, né? E isso reacende até alguma coisa diferente no casal, desejo, poxa, ela me quer, ele também, então são essas coisas que são importantes também. Eu comentava com o Paulo, né? É um momento difícil quando a gente tem criança pequena, mas é um momento que a gente tem que exercer também a nossa criatividade muitas vezes, né? Às vezes acontece também, a gente está entrando em várias questões que acontecem na vida dos casais, né? Às vezes acontece do homem perder o interesse pela mulher. Isso parece uma coisa assim, oh, nossa, como é que um homem perde o interesse, né? Ele começa a olhar para ela barriguda, né? Tá gestante. Aí daqui a pouco vem uma criança. Eu estava até lendo um artigo, né? Onde uma psicóloga falou assim, mas é muito ruim quando o marido começa a chamar a esposa de mãe. Porque existe um risco ali por trás dele estar começando a se identificar com ela não mais como esposa, mas como mãe. E ela não é mãe, ela não é mãe dele, é a mãe do filho dele, dos filhos dele. Mas olha só, ele não pode deixar de olhar para ela e ver ali uma mulher e sentir atração, desejo, entende? E é algo muito perigoso. Amei seu olhar. Porque falou barriguda, eu já não sabia que ele ia falar que estava grávida, porque você quer acabar com a cabeça da mulher, chamar ela que ela tá gorda e que ela tá barriguda. Não, barriguda antes da gravidez mesmo, sim, gravidez tá bom. Não barriguda de gorda, tá? Não é isso não. E o homem, às vezes, tem homem que perde um pouco esse interesse por uma série de coisas. Às vezes até tem medo. Ah, mas será que se eu tenho uma relação com minha esposa, vou machucar o bebê? É verdade. O olhar do homem sobre a mulher, né, grávida, a mulher que é recém-mãe, no caso, pode mudar mesmo. Pode acontecer essas coisas. Dele perder o interesse por não ver mais aquele... E assim também, né, amor? Quando é muito o físico, né? Às vezes o homem que ainda é muito ligado no físico. O povo... Tem gente que casa com a mulher porque tem o corpo escultural, só vê a beleza externa, E assim, o corpo da mulher vai mudar. Do homem também muda, né, gente? A barriga que às vezes cresce, aquela coisa toda que engorda. Aqui em casa eu tô resistindo ainda, né? Não, eu falei pra ele, inclusive, que Só um pouquinho de barriga. Porque o meu sogro é bem barrigudo. Eu falei, eu não admito. Barrigudo não, pelo amor de Deus, né? Careca tudo bem, mas barrigudo... Careca tudo bem, agora barrigudo, pelo amor de Deus, né? Mas assim, quando a pessoa é presa a essas coisas, né, é só o físico, perde mesmo. Isso não é amor também, né, gente? Às vezes a pessoa casou... Qual que é a ideia da pessoa que casa com a outra achando que ela vai ter aquele mesmo corpinho de antigamente? Não tem, né? E não tem segredo, gente. Assim, mudanças vão acontecer na vida do casal. Todos os dias. Todos os dias vai ter uma mudança, vai ter algo diferente. E aqui eu não estou falando de rotina. Todo dia a gente envelhece um pouco. Tem dia que a gente tem um problema no trabalho, uma confusão em casa. E quebra o clima para ter uma noite conjugal gostosa. O casal às vezes não dorme brigado, mas assim, não tem aquele clima, né? E quando chegam os filhos, a mesma coisa. Tem dia que vai ter que se adaptar, se reinventar, poder olhar um para o outro. E, no fim das contas, todos os dias vai ser necessário um esforço, gente. Um ato da vontade. E aí entra a questão do amor, né? Se você casa numa expectativa sentimental, se você casa esperando algo, uma paixão a vida inteira, você vai ter problemas. Vai ter problemas. Se você acha que vai olhar para sua esposa a vida inteira com aquele corpinho, você vai ter problema. A lei da gravidade acontece, não adianta, entendeu? Para os seres humanos também, não é só para as coisas, não. A gente também sofre com a lei da gravidade. Vai ficando velho. Isso não tem para onde correr. Entende? Ai, meu Deus. Se não existe um esforço do casal
em todos os dias olhar quem é esse, com quem me casei, por quem me apaixonei, e fazer esse gesto de entrega mesmo, sabe? De entrega, essa que foge um pouco as palavras assim, mas a questão que eu quero dizer é essa. Amar, gente, é um ato da vontade. Da vontade, não do sentimento. Eu tenho filhos e... Cadê o celular? Eu tô procurando o celular, eu tenho problema com o horário, ele não tem problema, gente. Uma hora nós vamos fazer uma live só sobre isso, temperamentos, essas coisas, vocês aguardam, tá? Tudo bem. O que ele tava falando? Perdi, cortei ele, porque eu quero o celular aqui perto aí. Coisa aqui, do celular. eu vou deixar aqui do ladinho dela pra gente não perder o time aqui do nosso tempo. Mas enfim, retomando aqui. A ideia é justamente do homem também ter esse esforço da vontade, sabe? Não perder o interesse pela esposa e ao mesmo tempo não entrar numa disputa com os filhos. Isso é sinal de maturidade. Sim. Se o homem entra numa disputa com os filhos, meu irmão, você precisa de ajuda. E ele vai perder, né? Você vai perder. Porque a mulher não vai entender dessa forma, ela não vai. A tendência é que você vai perder, entendeu? Porque, primeira coisa, é uma criança. Você quer disputar com uma criança, você é marmanjão. Marmanjão quer disputar com uma criança. Não, é você que tem que amadurecer. É você que precisa compreender um pouco mais a realidade do mundo, estudar um pouco mais, amadurecer um pouco mais, dar uma resposta diferente para a realidade que você está vivendo, do que entrar numa disputa. Ou fazer pior, né? Começar a cobrar da esposa, você só dá atenção para as crianças. Meu irmão, conquista ela. Sim. Cria o clima. Ah, mas as crianças dormem tarde, então comece a criar hábitos de dormir mais cedo. Sim. Essa, inclusive, terminei a primeira dica nossa. Eu estava lendo até a Giovana comentou comigo um post da Sâmia. Não sei. Acho que foi da Sâmia, falando sobre hábitos, né? Educação de filhos. Ela fala muito. E ela falou uma coisa muito interessante, a Sâmia Marcília, né? Para quem quiser depois ir lá no Instagram dela e conferir. Como que é importante você começar a criar uma rotina com a criança. No primeiro momento ela fala assim, ó, você vai entrar junto, você vai fazer ela entrar naquela rotina. É o banho, chega da rua, banho, jantar, cama. Todos os dias você vai ter que fazer isso com eles e, de certo modo, no primeiro momento, estar lá garantindo que ele vai fazer aquilo. Lembrando. Né, junto com ele. E de certo modo até cobrando um pouco, para que as coisas aconteçam. Só que com o passar do tempo, a rotina, o hábito começa a entrar. Aquilo começa a fazer parte da vida, do dia a dia. Da mesma maneira, com os filhos. Chega a hora de dormir, é hora de dormir. Com muito custo, a gente, já no segundo filho, que a gente adotou fazer isso, o horário das crianças dormir aqui em casa é no máximo às 8h30 da noite. Tem um dia que foge dessa regra, é a sexta-feira. Porque sexta-feira, sábado, não vou trabalhar, eu estou em casa, às vezes a gente assiste uma série junto com as crianças, coisas assim para a família, um programa com a família em casa mesmo. Mas de domingo às quinta, né, a gente tem tentado firmar esse compromisso. E isso dá certo. E aos poucos a gente começou a ver a nossa rotina, o nosso tempo para nós voltar. Nossa, gente, nós descobrimos assim outro mundo. E assim, é aquilo que a gente falou, eles não precisam necessariamente estar dormindo. Isso é outra coisa que a gente está aprendendo. Basta que eles estejam no quarto deles. A gente tem tempo para estudar de novo, a gente tem tempo para ficar junto, para fazer live, entendeu? Para fazer live, gente, para organizar a rotina de estudo das crianças no outro dia. A gente viu outro mundo, a gente via muito cansado, a gente via muito estressado. E assim, isso impacta diretamente na vida sexual, na intimidade do casal, no diálogo, em tudo. Porque a gente fica esgotado, a gente fica muito cansado. Né? Esses tempos alguém perguntou pra mim assim, durante a live mesmo, depois da live, não sei, só falta agora encontrar o ânimo pra conquista, pra não sei o quê. Mas às vezes esse ânimo que falta, essa questão do cansaço, ela pode ser resolvida com a rotina. Alguém colocou aqui, rotina é tudo. É tudo. Nós demoramos muito pra ver isso. Nós aprendemos que rotina é tudo com o nosso segundo filho. Porque com a primeira, onde a gente ia, primeiro a gente não parava em casa. Era tipo uma vida de solteiro, assim, de recém-casado com um bebezinho. A gente ia em todos os retiros, a gente ia, todas as reuniões da igreja a gente ia, todos os dias à noite nós tínhamos alguma coisa, ele trabalhava fora, eu também, e tínhamos uma bebê.
Mas ela era boazinha demais, entendeu? É o jeitinho dela. Onde ia, ela ficava de boa. Dormia, horário que chegava, dormia, horário que acordava, acordava. Não tivemos problema. Né? Tanto que quando eu fazia terapia, a psicóloga ainda me avisou. Ela falou assim, você aproveita ela, porque nem toda criança é assim. Mas eu não ouvi, né? Eu ouvi, não ouvi. E realmente, o segundo veio assim, ó. Ele clamava rotina. Era como se ele estivesse gritando, preciso de rotina. Mas nós não entendíamos isso. Nós não entendíamos. Tanto que demoramos um tempo, nós sofremos muito com a questão do sono dele. E a primeira coisa que nós tiramos foi a TV à noite. Dele e da família. Já foi a primeira mudança. E aos poucos implementando rotina. Sendo firmes. O problema nosso aqui é que nós não somos fiéis à rotina.